Olá, se você tem uma Bíblia, vá para 2 Coríntios capítulo 7. Se você não sabe onde está, o mais fácil é ir ao índice da sua Bíblia, procurar a página e assim você pode chegar lá. 2 Coríntios capítulo 7 está pompa-se no Novo Testamento. Basta continuar passando as páginas de Mateus, Marcos, Lucas, João e você chegará diretamente a 2 Coríntios. Se você não esteve conosco, começamos uma série há aproximadamente 4 semanas, simplesmente intitulada Avivamento. Uma das coisas que compartilhei quando começamos esta série é que muitos de vocês, e me incluo, precisam limpar o disco rígido de suas mentes. Porque muitas vezes, quando pensamos em avivamento, nossa mente vai, por exemplo, para um lugar físico. Como, ei, vamos à igreja, vamos várias noites por semana, ouvimos diferentes oradores, ou seja, você pensa em um evento, mas na verdade não é disso que se trata o avivamento. De fato, a palavra avivamento, tal como a usamos, nem sequer aparece na sua Bíblia. Ela vem de uma palavra bíblica, o que está bem. A palavra da qual realmente atiramos foi reviver. Literalmente. O que significa é trazer de volta à vida. E quero levantar uma pergunta esta manhã. Quero que você pense nisso por um momento. Há alguma área da sua vida que precise de vida? Agora pense nisso porque é disso que se trata esta manhã. Todos na sala podem olhar para a sua vida, seu passado, suas circunstâncias, o que estão enfrentando. Você pode identificar alguma área da sua vida em que simplesmente pense que precisa de um pouco de vida? Alguém precisa de vida na sua conta bancária? É brincadeira, não é realmente sobre isso que vou falar. Alguém se sente assim? Mas a realidade é, há alguma área da sua vida que precise de vida? E é sobre isso que quero falar com vocês esta manhã. Quero falar sobre não reter nada. Se você quer experimentar um avivamento em sua vida, e lembre-se da palavra avivamento, quando pensamos nela, deveria levar nossa mente à palavra reviver. Deveria levar nossa mente à palavra regressar, a ter o que Deus quer para nós. Então eu te perguntaria, há alguma área da sua vida em que você está retendo algo? Porque o avivamento, ser revivido, é esse lugar onde nada é retido. Se você quer experimentar um avivamento em sua vida, a Bíblia nos ensina que você não pode guardar nada para si. E é por isso que quero falar sobre isso com você esta manhã. Quando você chega a 2 Coríntios 7, versículo 1, é preciso se atualizar um pouco, e quero ajudá-los a se atualizar. Paulo se concentra em uma palavra que muitos de vocês conhecem, mas muitos talvez não. E muitos acreditam que a conhecem, mas na verdade não a conhecem. E essa palavra é santificação. Agora, a santificação é uma palavra, para ser honesto, um pouco louca. Já não se ouve muito na igreja. É uma palavra sobre a qual não se fala muito, que não é mencionada com frequência. Algumas igrejas sim o fazem. Muitas igrejas não o fazem, mas é uma palavra muito importante para a nossa fé. A palavra santificação significa separar, mas isso é o que preciso que você entenda. Diga amém para saber que você está ouvindo. Não se desconecte antes do tempo, porque se o fizer, vai perder tudo. Santificação significa separar, mas aqui está o ponto. Muitas vezes, quando pensamos que significa separar, achamos que entendemos separar, mas não entendemos. Santificação não é uma palavra de sentido único. Na verdade, é uma palavra de duplo sentido. Então, a palavra santificação realmente significa separar. Quando você fala de santificação na Bíblia, e por sinal, uma igreja que não fala de santificação não falará da Bíblia, porque a santificação está na sua Bíblia. Então, quando você fala de santificação na Bíblia, o significado realmente é este. É afastar-se do pecado e separar-se para Deus. É de duplo sentido. Não se trata apenas de, ei, não faça isso, não faça aquilo, não vá aqui, não vá ali. Vamos lá, muitos de nós pensamos que isso é o cristianismo, mas é mais do que isso. Sim, há um afastar-se, mas a Bíblia fala muito sobre separar-se para algo. E você tem que se certificar de entender isso. Estou me afastando de algo, mas também estou me separando para algo. E se faltar qualquer um dos dois, quero que entenda isso. Faltar a qualquer um dos dois é perder de vista a fé em Cristo. Frequentar a igreja, você pode participar da adoração, ouvir um professor, ir à igreja toda a sua vida. E ainda assim, perder um ou outro componente dessa parte da Bíblia, porque é uma parte enorme da Bíblia. E você perdeu a fé em Cristo. É como se tivesse passado despercebido compreender e viver a fé em Cristo. Porque há duas partes na doutrina. E sim, é uma doutrina. É incrível que você possa ir à igreja e não ouvir sobre a santificação, porque é uma doutrina, é um princípio. É uma compreensão clara e direta de algo na Bíblia que você não pode tirar da Bíblia. É uma parte enorme da Bíblia. É uma parte enorme da sua vida. Muitas pessoas perdem o que Deus oferece por perder a santificação, mas há duas partes na santificação. Há o estou me afastando de, mas também o estou me aproximando de. Mas depois há, ouça, a responsabilidade de Deus. E depois há a sua responsabilidade. A Bíblia ensina isso. E as pessoas lutam com isso. Quero dizer, sim, a salvação é completamente de Deus. É responsabilidade de Deus. Mas depois há uma responsabilidade do homem. E isso você aprende na santificação.
Entendam isso. Na santificação, tanto o homem quanto Deus têm responsabilidade. Assim, por exemplo, se você vai ter avivamento no seu casamento, atitude, perspectiva, se você vai ser avivado e vai experimentar o que Deus quer para a sua vida, ouça com atenção. Há uma responsabilidade da parte de Deus e há uma responsabilidade sua. E muitas vezes, acredito que muitos cristãos acreditam que vivem em um conto de fadas. Assistimos demais ao filme da Cinderela. Posso lhes dizer isso? Vocês assistiram a muitos filmes da Disney World. Acho que muita gente pensa que se eu continuar indo à igreja, se eu continuar suportando o pastor, se eu continuar, você sabe, fazendo o que acho que devo fazer, o pó de fada vai cair. Não finjam que não sabem do que estou falando. E tudo vai se resolver. Vai ser um dia mágico. Vou estar sentado nesta cadeira e bum. Toda a minha vida vai se ajeitar e vai cair. Claro que sim, vai cair. Só que não vai ser no lugar certo. Só estou dizendo. E então, o que acontece é que em 1 Coríntios 6, só quero mostrar a vocês. A parte de Deus na santificação. Ouça para captar o que está sendo dito. Há um sentido em que a Bíblia ensina que, como seguidores de Cristo, ouça, porque isso pode ser confuso, mas é por isso que estou aqui, certo? Há um sentido em que a Bíblia nos ensina, como seguidores de Cristo, que já fomos santificados. Isso está na sua Bíblia, que já fomos separados para o Senhor. Ouça o que está sendo dito. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11. Diz, e isso eram alguns de vocês, estavam longe de Deus. Eles viveram como queriam viver. Não havia convicção em suas vidas. Simplesmente faziam o que queriam fazer, viviam no mundo, obtinham tudo o que queriam e tinham tudo o que tinham. E então diz isto, mas porque você se tornou um seguidor de Cristo. Lembre-se, esta série é para seguidores de Cristo. Se você não confiou em Cristo, estou orando para que nesta série você possa ver o benefício, a bênção disso e tome essa decisão. Mas a realidade é que estamos falando para seguidores de Cristo. Você não pode avivar o que nunca foi avivado. Então você precisa entender isso, mas aqui está o ponto. Assim eram alguns de vocês. Não estavam em Cristo, mas agora foram lavados. Em outras palavras, cara, eu havia convidado todo esse pecado para a minha vida, mas pelo que Cristo fez, Ele pagou por mim. Esse derramamento de seu sangue me lavou, houve um pagamento por mim. Veja isso, mas você foi santificado. Sua vida agora foi separada para um propósito diferente do que costumava viver. Separada para um plano distinto do que costumava seguir. Agora. Mas você foi justificado, feito como se nunca tivesse pecado. É isso que está dizendo. Feito como se nunca tivesse pecado em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Por parte de Deus, no momento da sua salvação, foi isso que Deus fez. Deus te santificou, te limpou, fez sua vida como se nunca tivesse pecado, porque pagou por todos os seus pecados e te trouxe para a sua família. E agora diz, ouça, uma vida diferente, um propósito diferente, um plano diferente, uma experiência diferente por aquilo que fizeram por você. De fato, observe como Paulo escreve aos Coríntios. Em 1 Coríntios 1, versículo 2. Observe como ele começa seus escritos para eles. Ele diz isso à igreja de Deus, aos que seguem a Cristo em Corinto, àqueles que foram santificados em Cristo. Ele está dizendo a mesma coisa. Ele diz no capítulo 6, versículo 11, você foi lavado, foi limpo, foi feito como se nunca tivesse pecado. E agora, todos nesta sala que são seguidores de Cristo, todos online que são seguidores de Cristo, não percam isso. Ele está dizendo vida completamente nova. Novo começo separado para uma experiência de vida totalmente diferente de antes de Cristo. Santos, por chamado junto com todos os que em qualquer lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. Todos os que fazem isso são santificados. Assim, todo seguidor de Cristo já está santificado. Ele te separou. Isso simplesmente significa que você pertence a Deus. Ele te deu agora um novo propósito, um novo plano, novas ferramentas. E ele diz, essa é a nossa posição. É assim que ouça-me esta manhã. É assim que Deus te vê se você é um seguidor de Cristo. Mas essa é uma palavra importante. Digam amém. Essa é uma palavra importante. Estamos mudando de direção. Isso foi o que Deus fez. Mas se você sabe algo sobre os crentes de Corinto, e se você não conhece a Bíblia, leia-a hoje em casa. Os crentes de Corinto estavam mais desordenados do que a maioria. Só quero que saibam disso. Se você sabe sobre as pessoas para quem ele está escrevendo, você sabe que a vida deles era qualquer coisa menos algo que parecesse santificado. Eram santos por posição, pelo que Deus havia feito por eles, o que Deus fez por eles. Mas ouçam-me com muita atenção. Não estavam santificados na prática, não viviam como deveriam viver. E então Paulo está escrevendo, agora quero que ouçam isso, porque sejamos honestos entre nós. Assim, somos nós muitas vezes, santificados por Deus, lavados, perdoados, limpos. Temos as ferramentas, os recursos para viver e ter tudo o que Deus quer para nós. Mas a maioria de nós está lá por posição, mas não necessariamente por prática. Então Paulo lhes escreve em 2 Coríntios sobre como viver a vida como seguidor de Cristo. E este é um versículo incrível. Muita gente ignora este versículo, mas é incrível. Ele lhes escreve em 2 Coríntios 7, versículo 1. É tão importante quando se trata de viver para Jesus.
Muitos nunca ouviram isso. Quase não se ouve isso de ninguém. Veja o que ele diz. E ele está dizendo literalmente, devido ao que eu disse, vou dizer isto. Então vamos retroceder um segundo, é para isso que serve o portanto. Ele está dizendo, ei, por tudo o que foi dito, veja o que ele diz a seguir com essas promessas de Deus. O que Deus nos prometeu? Fomos lavados. O que Deus nos prometeu? Que fomos perdoados. O que Deus nos prometeu? Fomos santificados. Deus nos prometeu ferramentas, recursos, sabedoria e direção para viver a vida que Ele quer para nós. Ele diz, amados, membros da família de Deus, purifiquemo-nos. Espere um momento que a Bíblia diz que Deus te limpou. A Bíblia diz que Deus te lavou. A Bíblia diz que Deus te justificou. A Bíblia diz que Deus fez todas essas coisas por você. Agora veja o que a Bíblia diz. Vamos nos limpar. E estamos aqui sentados dizendo, li que fomos lavados e limpos. Acabei de ler que já tínhamos tudo isso. Vamos nos limpar de toda a contaminação da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Logo antes desta declaração, Paulo falou sobre promessas importantes que Deus fez aos seguidores de Cristo. Se você viver uma vida separada, se você viver uma vida dedicada, se você viver para mim, eu caminharei com você, estarei com você, me manifestarei a você. Você deveria ler 2 Coríntios 6, porque há uma seção que é poderosa, onde Deus diz, eu farei de você o meu povo e guiarei sua vida e levarei você ao que tenho preparado. É uma passagem poderosa, mas se você vai entender uma vida avivada, você tem que entender uma vida santificada. Então acompanhe-me, porque é isso, se você está pensando, não entendo, pastor, ainda temos tempo, certo? Então você vai chegar lá, fique comigo, ouça, se você vai receber, se você vai experimentar, ouçam bem, porque quero fazer isso o mais prático possível. Se você está tendo dificuldades no seu casamento e está pensando o que faço, você tem que entender uma vida santificada. Se você tem dificuldades com suas decisões financeiras e está pensando o que faço, e isso foi o que te trouxe aqui. Como se você não soubesse o que fazer. Você tem que entender o que é uma vida santificada. E para muitos de vocês, estão frustrados em sua caminhada com Cristo. Sentem-se frustrados, esforçam-se e continuam tropeçando e caindo e falhando. E você pensa, não sei se é verdade, estou lutando muito. Você deve entender a vida santificada. O cristianismo sem entender uma vida santificada te deixará frustrado em vez de abençoado. Pense nisso por um momento. Isso te deixará com dúvidas, já que você não compreende como Deus opera. Você não entende as responsabilidades. Você não entende como elas interagem entre si. Você não entende o que Deus realmente está te pedindo. A pessoa média na igreja hoje em dia, quando se trata da santidade do povo de Deus, não entende o que isso significa. Pensam que santidade é perfeição, como se eu tivesse que viver uma vida perfeita. Eles acham que isso é cristianismo. Isso não é o que você vai aprender. Não chega perto do que você vai aprender esta manhã. Compartilho tudo isso porque realmente quero que você entenda isso, pois é fundamental para a sua fé. Quero dizer, só estou dizendo a vocês, pessoal, entender a santificação, isso é uma doutrina da sua Bíblia. Aqui há uma compreensão. O nível básico e toda a sua vida se constrói sobre isso. Então precisamos entender isso. Então, o que é? Bem, aqui está o ponto. Há um lado negativo na santificação. Por isso as pessoas não falam mais sobre isso na igreja, porque há um lado negativo. E não gostamos de falar sobre o negativo, porque temos medo de que ninguém venha. Mas escute, você percebe que precisa entender o que deve sair para dar espaço ao que pode entrar. Há lados negativos e positivos. Se ninguém fala do lado negativo, não se dá espaço ao lado positivo. Mas sim, a Bíblia diz, ouça, neste mundo louco que Deus criou, que não podemos entender completamente, porque nossos pensamentos não são os pensamentos dele. Deus disse, tira o negativo para introduzir o positivo. Então vamos falar sobre isso por um momento. Sobre o que se fala quando se fala de uma vida santificada. Escute, não perca isso. Vou usar palavras da Bíblia. A vida de seguir a Cristo é uma vida separada. Quero dizer, se você tem dificuldades no seu casamento ou em qualquer área da sua vida, lutando com sua perspectiva, lutando com sua atitude, ou qualquer luta que seja, ele diz, aqui está o assunto. Onde quer que você lute, se você é seguidor de Cristo, isso você precisa saber. A vida de seguir a Cristo, esta vida santificada, esta vida melhor para a qual Deus está te chamando, é uma vida separada. Esse é o lado negativo da santificação. Viver para Cristo significa que deve se separar do pecado. Não há outra forma de dizer isso. Aqueles que não dizem isso não estão te ensinando o que a Bíblia ensina. Porque a Bíblia ensina que viver para Cristo significa que estamos separados do pecado. E quando você coloca sua confiança em Cristo, a Bíblia ensina o que acabamos de ler há um momento. 1 Coríntios 6 diz que você foi lavado. Irmão, qualquer impureza que houvesse em sua vida, qualquer sujeira que houvesse em sua vida, Deus a perdoou completamente. Ele a lavou, ele a pagou, fez isso através de Cristo, porque Cristo tomou a ira, a pena, o castigo, para que você nunca tivesse que fazê-lo. Ele fez isso como se você nunca tivesse pecado.
Ele te santificou, dando-te as ferramentas, os recursos, o acesso que você precisa para o melhor da vida, e você é uma pessoa completamente nova. Isso é o que a Bíblia ensina, mas então você começa a passar pelo processo de remover da sua vida as coisas que não deveriam estar lá. Porque pode haver coisas na sua vida que, embora você tenha sido lavado, embora tenha sido justificado, mas há coisas que você convida para a sua vida que podem voltar a convidar o pecado a entrar na sua vida. Mas a santificação é tornar-se mais como Jesus. Você passa por esse processo de remover o que não deve estar lá. É tão interessante como Deus trabalha. Na semana passada, terminei de pregar e fui comer. E quando fui comer, ia me reunir com um grupo e encontrei um casal da nossa igreja, a senhora que eu sei quem é. Simplesmente não perguntei se podia compartilhar o nome dela, então por isso não o faço. Mas enquanto caminhava por ali, ela me parou e simplesmente disse: "Ei, quero que saiba que essa mensagem me ajudou muito." Ela disse: "Eu não cresci na igreja, não sou como você, nem como muitos na nossa igreja, não cresci na igreja." E disse: "Muitos de vocês foram criados entendendo o certo e o errado. Basicamente foram criados com essa expectativa de que isso é o que Deus quer para a sua vida, mas isso é o que Deus não quer para a sua vida." Mas ela disse: "Eu nem sequer cresci com isso." E ela disse assim, que muitas vezes agora que sigo a Cristo e estou aqui sob o ensino, Deus está me revelando coisas constantemente e me mostrando coisas que devem sair da minha vida. Porque agora caminho com Ele e ouço a sua voz. Isso é exatamente do que isso está falando. Veja, antes de Cristo você nem sequer consideraria o fato de que as coisas que estavam na sua vida não deveriam estar lá. Mas agora você confiou em Cristo. E Cristo está lhe dando uma perspectiva diferente. Gosto de lembrar aqueles que estão há muito tempo na igreja e acreditam ter tudo resolvido. E acreditam que são simplesmente os melhores cristãos. Como se fossem o melhor do melhor do melhor. Que você não pensaria como pensa, não viveria como vive. Não faria o que faz. Se não fosse pelo Espírito de Deus, operando na pessoa de Deus para te levar à vida de Deus. Essa é a única maneira de chegarmos lá. Precisamos lembrar disso. Isso é o que ele diz aqui. Você poderia dizer, até que confie em Cristo e coloque sua vida sob a liderança de Deus, nunca verá a vida de sua verdadeira perspectiva. Isso é o que a Bíblia nos diz. E amigos, se você não conhece a Cristo, esta será uma mensagem muito útil para você. Porque o que a Bíblia ensina é que até que você venha para a luz, nem mesmo pode ver o caminho que sua vida deveria seguir. Essa é a convite da Bíblia. Por isso os cristãos não são esse grupo que julga. Os cristãos não deveriam ser esse grupo que julga. Pense nisso por um momento. E então, literalmente, é como se você viesse para a luz, Deus acende o interruptor e então você começa a ver. Há vários anos eu estava viajando com Bob e Tasha. Estávamos fazendo uma conferência na cidade de Nova York e quando fomos, voamos até lá e passamos o dia inteiro apenas fazendo turismo em Nova York, esse tipo de coisa. E foi um dia particularmente chuvoso e chegamos um pouco tarde naquela tarde. Quando chegamos à cidade, já estava escuro. Passamos a tarde explorando um pouco. Fomos a lugares bonitos, pontos turísticos e visitamos diferentes locais em Nova York. Mas quando voltei para o quarto do hotel, não voltei até depois da meia-noite. E quando entrei, olhei, e não estou brincando, estava manchado, tinha lama por toda a calça. Então tínhamos estado indo a esses lugares bonitos, vendo os pontos turísticos, saindo com todos. E eu não tinha ideia de quão sujo estava. Posso lhes dizer isso? Essas ruas estão sujas caso não soubessem. Apenas tenham isso em mente. E então acendo a luz e me olho e digo, meu Deus, como fiquei tão sujo assim. Eu não tinha percebido até que a luz foi acesa, é o que se diz. Quando você confia em Cristo, você recebe a luz da Bíblia. Você recebe a luz do ensino bíblico. Você recebe a luz de outros cristãos, de quem você aprende e com quem você caminha. E a Escritura realmente começa a nos revelar a mudança absoluta de atitude que precisamos ter em relação ao pecado. E quero que notem o que diz sobre o pecado. Diz isso, e esta é a sua Bíblia. Olhem, vou lhes dizer algo. Procurem igrejas que ensinem a Bíblia. Procurem igrejas que não sejam apenas modernas e lhes deem coisinhas, mas que cheguem até aqui. Vejam o que diz. Purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito. Agora, o que ele está te dizendo é isto. É assim que Deus vê o pecado. Deus chama o pecado de poluição, não o homem, nem uma denominação. É Deus quem chama o pecado de contaminação. Algumas de suas traduções usam a palavra impureza. Não fiquem tão espirituais esta manhã. Muitos de nós dizemos, não é para tanto. Só quero ver quem vai ser verdadeiro esta manhã. Vocês estão acordados esta manhã? Vocês enfrentaram o trânsito lá fora, tentando chegar aqui e agora estão lutando. Apenas digam isso. Gostamos de pegar o pecado e dizer que não é tão ruim. Deus diz que é contaminação. E há uma grande diferença entre como o homem vê o pecado e como Deus o vê. E alguns de vocês estão irritados com a Fox News e com a CNN. A Bíblia tem dito isso por milhares de anos.
A Bíblia tem dito por milhares de anos que você não pode olhar para o mundo e esperar que vejam o pecado como Deus o vê. Mas você precisa ir à palavra para aprender o que Deus diz sobre o pecado e entender isso. Se realmente querem captar isso nesta série para uma vida renovada, um novo começo, vocês têm que entender isso. Deus não é um estraga-prazeres cósmico. Eu disse isso em quase todos os sermões de alguma forma e fiz isso de propósito. Não quero que você veja Deus e pense isso é algo de que devemos ter cuidado na igreja. Se você não tomar cuidado, fará com que seus adolescentes pensem que tudo o que Deus faz é ser contra. Amigo, ouça-me dizer isso nesta série. Se não tiverem cuidado, pais e avós, tudo o que farão será ensinar aos seus filhos e amigos que isso é Deus. Um estraga-prazeres cósmico que só diz não, 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 não. Mas ouçam, Deus sabe que o pecado destrói e arruína nossas vidas. Ele sabe que afeta as vidas daqueles ao nosso redor, e isso é muito importante. Ele entende que mesmo sendo um seguidor de Cristo, ouça-me, o pecado pode contaminar sua vida, assim como a de alguém que não conhece a Cristo. Então, ser um seguidor de Cristo não muda o impacto devastador do pecado. Deus sabe disso. E o que Deus faz é, ouça-me com atenção, Deus não ensina apenas o negativo. Ele ensina o negativo e o positivo. Não podemos ser igreja que ensina só o negativo. Precisamos ser igreja que entende que há um lado negativo e um lado positivo. Por exemplo, o lado negativo. Pense na vida do rei Davi. A vida do rei Davi, diz a Bíblia, foi a de um homem segundo o coração de Deus. O rei Davi na Bíblia foi um homem segundo o coração de Deus. Eu vi que isso acontece. Quero dizer, você pode ter alguém com o toque de Deus em sua vida e tudo o que é necessário é um toque de pecado para trazer destruição. E essa é a razão pela qual Deus está nos advertindo. Não faça isso e não faça aquilo. Você tem que se certificar de ajudar. Eu queria me certificar de que meus filhos, e agora que tenho netos pequenos, queria me certificar de que eles entendessem como Deus ensina isso. E é que ouçam. Eu vi geração após geração trazer destruição para suas vidas e ao seu redor. E isso é o que Deus está apontando. A Bíblia diz, ouça, você pode convidar isso para a sua vida por meio de 2 âmbitos. Ele fala sobre os pecados da carne. Disse que há 2 âmbitos por onde você pode convidar essa destruição para a sua vida. Ele fala do nosso desejo. Isso é o que representa a carne. Quais são? A Bíblia menciona seus olhos. Tenha cuidado com o que você permite que seus olhos vejam. É a porta dos olhos que a Bíblia ensina. Em outras palavras, seus olhos. Pense nisso por um momento e pense em quanta informação recebemos pelos olhos. A Bíblia diz que essa é a convite para que o pecado entre em sua vida. Então cuide dos seus olhos. A Bíblia fala sobre seus ouvidos. Tenha cuidado com o que você ouve, pois isso gera pensamentos. Por isso Deus se importa com o que você ouve. Ouça, porque o que você ouve, o que você vê, gera ideias. E a Bíblia ensina que nossos pensamentos são onde realmente está o campo de batalha. Tenha cuidado com o que você ouve, pois isso gera pensamentos em sua mente. E pensamentos podem levar a ações em sua vida. A Bíblia fala muito sobre sua mente e pensamentos. Jesus até chegou a dizer que o que você pensa, em última análise, determina o que você faz e no que você se tornará. A Bíblia fala sobre ter cuidado com seus lábios. Quero dizer, temos que ter cuidado com tudo o que temos. Se você acha que os brinquedos vêm com advertências, deveria ver essas coisas. Somos advertidos sobre o que vemos, ouvimos. O que vemos e ouvimos produzirá o que pensamos. E então o que pensamos será refletido no que dizemos. Então temos que nos proteger do que entra em nossas vidas, para nos tornarmos no que Cristo quer que sejamos. Essa é a parte negativa da santificação. E eu lhes diria que vocês precisam de um avivamento em sua vida. Se querem um avivamento em qualquer área de sua vida, então é isso que acontece. O avivamento vem dos seus olhos, seus ouvidos, seus pensamentos e seus lábios. Amigos, vocês podem convidar o bem para essas coisas. Essa é a parte positiva. Ou você também pode convidar a impureza para essas coisas. E é isso que nos causa problemas. Quantos se lembram da canção infantil? Cuidado, meus olhinhos ao olhar. Não muitos. Bem, outro exemplo. Quantos de vocês aqui já viram o programa Acumuladores? Muito bem. Não muitos de vocês. Então vamos para outro assunto. Quantos de vocês gostam de ir à loja de antiguidades para fazer compras e levar o que quiserem? Vocês sabem o que acontece nesses lugares? Eles só guardam coisas velhas. Não é verdade? Ou seja, pensem bem. É isso que eles fazem. Você anda por uma loja de antiguidades e encontra 1 ou 2 coisas úteis. E todo o resto você diz, eu me lembro disso. E então você se afasta ou olha para isso e diz, não posso acreditar no preço que colocaram nisso. Não é? Ambas as coisas me lembram do pecado. Posso dizer isso a vocês? Muitos de vocês ouçam-me com atenção enquanto digo isso, porque quero que entendam do que se trata a santificação. Há muitos seguidores de Cristo que estão acumulando coisas que nos contaminam, estamos acumulando coisas que nos distraem, nos desanimam e nos destroem. E o que Deus está dizendo é, cara, você está transformando isso em uma antiguidade na sua vida. Você acumula isso, guarda isso, e Ele diz, livre-se disso, purifiquemos de toda a contaminação da carne.
Depois ele também diz isso. Isso é interessante, não fala apenas da contaminação da carne, mas também da contaminação do espírito. A palavra que se usa aí é pneumatos. Agora, a razão pela qual me certifico de dizer isso, e muitos dirão, por que isso importa? A razão pela qual me certifico de dizer isso é porque pneumatos é semelhante à palavra usada para o Espírito Santo. Mas aqui não está falando do Espírito Santo, está falando do seu espírito. Seu espírito pode se contaminar. Quantos de vocês sabem que basta se casar ou ter filhos para saber disso? Verdadeiro, coisas podem sair de você. Já te aconteceu isso alguma vez? Já te aconteceu? Alguma vez você disse algo e pensou, não sei de onde isso saiu? Eu sei, saiu de você. Veio exatamente daí. Amigo, nosso espírito pode se contaminar. E é disso que está falando. Não se refere ao Espírito de Deus, mas ao nosso. E eu oro para que você esteja entendendo. Oro para que você esteja concentrado, porque quero ter certeza de que você entenda. Paulo lida com todas as partes de você. E deixe-me dizer, isso é algo que eu amo na Bíblia. Alguém diga amém. Quero ter certeza de que estão acordados. Eu amo isso na Bíblia. Deus está dizendo, eu lido com o seu ser exterior, mas também lido com o seu ser interior. Acho que Paulo fez isso porque a igreja tende a olhar para fora, mas nunca a olhar para dentro. Eu amo isso. E sabe o que não sabemos? Deixe-me te ensinar algo que talvez você não saiba. Lucas, capítulo 15, é um dos meus capítulos favoritos. É onde se encontra a história muito conhecida do filho pródigo. Gostamos de ver aquele filho que se afasta porque todos nós já nos afastamos. Gostamos de vê-lo voltar, porque todos tivemos que voltar. Adoramos ver o pai aceitando. Todos precisamos da aceitação do pai, mas ignoramos a história. A história tem duas partes. Você sabe que Jesus lida com o homem completo nessa história? Porque ele lida com o pródigo. Você se lembra do que o pródigo faz? O pródigo vai embora, mente, engana, rouba, esbanja, compra amigos e vive uma vida mundana. Depois ele tem que voltar. E quando ele volta para o pai, você se lembra do outro personagem, seu irmão. O que o irmão faz? Seu irmão diz, não posso acreditar que você o perdoe assim. Não posso acreditar, nunca recebi o bezerro gordo. Nunca me deram um anel, entende? O que ele estava fazendo? Jesus estava dizendo, há pecado externo, mas também há o homem interior. E o homem interior está contaminado e precisa ser santificado, precisa ser transformado. Ele disse, livrem-se de mentiras, roubos, palavras duras, etc. As coisas que você vê no noticiário e pensa, precisam se livrar dessas coisas. Mas o Espírito e a palavra de Deus te dizem, lide com seu egoísmo. Lide com seu orgulho, lide com suas atitudes críticas, sua falta de perdão, sua teimosia, suas inseguranças. É o que as pessoas não podem ver. Ouça com atenção o que as pessoas ainda não veem. Temos uma tendência, e a Bíblia sabe disso sobre nós. E pessoal, nós temos isso, porque gente, aqui ensinamos a Bíblia, mas estou tentando ajudá-los. Vocês têm que ter cuidado para onde vão. Vocês têm que ter cuidado com quem escutam, porque isso é o que a Bíblia faz. A Bíblia examina e desafia. Todos temos sonhos que exigem esforço, mas hábitos que nos puxam para baixo. Precisamos adquirir hábitos que nos elevem para viver sonhos que exigem esforço. E esse é o ensinamento da Bíblia. E o que acontece aqui tão frequentemente é que somos especialistas em disfarçar o que está se deteriorando por dentro. Paulo está dizendo, você tem a capacidade de olhar para fora e dizer não. Mas você tem que ter a capacidade de olhar para dentro e dizer basta. Depois ele diz, vamos nos purificar. Bem, uma pergunta, como posso manter minha vida limpa? Ou seja, como faço isso? Vou te dar alguns exemplos. Aqui vamos, anotem isso. Número 1, cuide da sua mente continuamente, porque ele diz, a mente é um problema, então você tem que continuar cuidando da sua mente, porque são seus pensamentos que produzem suas ações, a sua atitude. Então foque nos seus pensamentos. Em Provérbios 4:23, a Bíblia diz, acima de tudo, guarde o seu coração. Esse é o lugar do pensamento motivacional, porque determina o rumo da sua vida. Acho interessante em Tiago 1:14-15, em 2 Coríntios 10:5, Romanos 13:14. Não se preocupe em anotar tudo isso. Você pode ouvir novamente. 1 de Pedro 1:13. Fala que a tentação vem dos nossos desejos. Ou seja, está em nós. Posso eliminar tudo o que está à minha frente e ainda assim tenho um problema dentro de mim. E é por isso que Deus quer e nos adverte para cuidarmos da nossa mente. Porque o que capta sua atenção eventualmente te captura. Isso está na Bíblia. O que capta sua atenção te captura. E o que acontece é que isso nos afasta. Por isso, mais de 1000 vezes no Antigo Testamento, Deus diz ao seu povo, voltem, 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 retornem. É disso que se trata. É como dizer, esperem. Nos afastamos e nos perguntamos para onde foi a vida. E ela se foi porque nos afastamos dela. Você tem que ir em direção à vida para ter vida. E a vida se encontra nele. Número 2, lembre-se regularmente das consequências prejudiciais do pecado. Você deveria ensinar isso aos seus filhos. Quando estiver sendo tentado, pense desta maneira. Minimize o prazer e maximize as consequências.
A tendência é que quando estamos sendo tentados, pessoal, maximizamos em nossa mente, sonhamos com isso, pensamos nisso, o prazer e o que poderia ser e o quão maravilhoso seria. Mas a realidade é que a Bíblia diz o contrário. Minimize o prazer, maximize as consequências. Hebreus 11, 25 diz que há prazer no pecado por um tempo. Agora pense nisso. A Bíblia diz que há certo prazer nisso. No que você está pensando, para onde vai sua vida, há algum prazer aí. Mas a Bíblia diz que só dura por uma temporada. Então não se concentre no prazer, concentre-se no preço. Isso é o que a Bíblia nos diria. O pecado nos custa. Número 3, tome precauções para se proteger. Exatamente isso do que estamos falando. Mantenha-se alerta, proteja seus pensamentos, proteja-se em cada área da sua vida. Crie obstáculos nos caminhos pelos quais você quer transitar. Crie sinais de pare, luzes vermelhas, torne isso público, seja responsável. Cerque-se de pessoas e diga a elas, amigo, isso é uma luta para mim. Preciso prestar contas. Estou pedindo que você me revise e fique atento. Todas essas são coisas bíblicas que perdemos na cultura bíblica. Seja uma pessoa de oração. Seja uma pessoa de oração e busque a Deus. Em Mateus 26, 41, ouça o que a Bíblia diz. Ouça e veja se você faz isso. Vigiai e orai. Estejam atentos, estejam concentrados, para que não entreis em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Agora isso é o que me parece interessante. Agora prestem atenção. Ele não diz, vigiai e orai para que não caiais em pecado. Isso é interessante. O que ele diz? Vigiai e orai para que não entreis em quê? Tentação. Aqui há uma proteção contra as tentações da minha vida. Nem sequer se coloque na situação de ser tentado. Isso é o que ele está dizendo. Ele está dizendo que precisamos vigiar e orar. Precisamos nos envolver uns com os outros. Vigiar e orar juntos e ter cuidado. Aqui cada nível tem um novo demônio. Vamos, isso é bom. Em cada nível da sua vida pensamos que escaparemos da tentação e do pecado. Muitos pensam que ao envelhecer já não me afetará. E as pessoas mais velhas dizem, você está louco. Você está louco. Então precisamos entender isso, ouçam. Vou lhes dizer algo. Por que fazer uma série como esta? Estão me ouvindo? Porque no seu casamento, quando se trata dos seus filhos, quando se trata do seu futuro, estão ouvindo. Esta manhã, quando se trata do seu futuro, quando se trata da alegria, quando se trata da paz, quando se trata da vida que Deus tem para você, você tem um inimigo pessoal que guarda um rancor pessoal contra você. Você tem um inimigo pessoal que guarda um rancor pessoal contra você e te odeia. Você é filho do rei. Você carrega a mensagem do reino de Deus. Jesus diz que você deve vigiar, orar e entrar neste caminho para receber o que Deus tem para você. Você precisa se mergulhar na palavra de Deus. Você sabe o que é a palavra de Deus? Aproxime-se e preste atenção. Para alguns de vocês que talvez não leem sua Bíblia. Vocês sabem o que é sua Bíblia? É uma ferramenta pessoal dada por Deus para sua santificação. Assim, evitar a Bíblia é evitar sua santificação. Evitar a Bíblia é evitar sua responsabilidade no âmbito da santificação, porque é a palavra de Deus que ilumina seu coração. Por isso você precisa da palavra de Deus em sua vida todos os dias. É o Salmo 119. Guardei a tua palavra no meu coração. Por que faria isso? Por que guardaria a tua palavra? Para não pecar contra ti. Vou te dizer algo que me irrita. Posso desabafar um momento esta manhã? Muito frequentemente ouço que se cita um versículo. O tempo todo pelo mundo, o tempo todo pela igreja, e nunca terminam esse versículo. Nunca ouço citar bem o versículo. Em Tiago 1, 27, a Bíblia diz: a religião que nosso Pai aceita como pura e sem mácula é cuidar dos órfãos e das viúvas em suas tribulações. Não posso dizer quantas vezes vi políticos e pessoas usarem isso. E esse é o versículo que usam para colocar a igreja em seu lugar. Posso dizer isso? Todos bem? Você concorda? E sempre dizemos isso. Se realmente quer fazer coisas piedosas, irmão, cuide dos órfãos. Se realmente quer fazer coisas piedosas, cuide das viúvas. Isso está na sua Bíblia. Ninguém está dizendo o contrário. Por isso temos um ministério que apoiamos e que faz essas coisas. O ponto central é esta Bíblia, mas nunca terminam. Veja o que diz depois. E manter-se limpo da corrupção do mundo. Há muitas pessoas que cuidam dos órfãos e das viúvas, mas certamente não se mantêm livres da contaminação. Contaminação do mundo. E sentem que cumpriram com esse versículo, mas estão perdendo a parte da santificação desse versículo. E acho que todos concordamos que vivemos em um mundo turvo. Alguém diga amém. E por isso há um processo constante do qual a Escritura fala, no qual você e eu estamos entrando, como uma vigilância constante sobre nossas vidas para nos mantermos limpos. Quero me certificar de que entendam que isso é santificação. Ouçam-me. A responsabilidade de Deus é algo que ocorre uma única vez. Estrondo. Lavado, limpo, justificado, santificado.
Eu te dei as ferramentas da palavra de Deus, a ferramenta do Espírito de Deus. Eu te dei a família da igreja. Eu te dei pregadores e mestres, diz a Bíblia em Efésios capítulo 4. Eu te convidei a ter comunhão, a ser parte uns dos outros, a se sustentarem mutuamente. Eu te dei grandes ferramentas, grandes recursos para a tua santificação, para que te tornes em quê? Desejo que te pareças cada vez mais com Jesus. Vivemos num mundo onde fiéis dizem que você não precisa ir à igreja. Então por que Deus a instituiu? Porque Cristo morreu por ela? Porque Deus ensina todas essas coisas. E não me refiro a simplesmente sentar no meu assento em um domingo de manhã. Estou falando da igreja, dos uns aos outros da igreja, como se reunir, prestar contas mutuamente, confessar, orar uns pelos outros, vigiar juntos, todas essas coisas. Veja, a Bíblia não ensina a erradicação do pecado. Ele faz isso no sentido do perdão, e quando você chega ao céu, mas você vai ter que cuidar da sua vida todo o tempo que estiver aqui. A Bíblia não ensina o cristianismo como perfeição sem pecado. A Bíblia ensina a santificação, o que significa que entramos em um processo constante. Minha esposa Amy esteve viajando nas últimas 2 semanas e voltou para casa ontem. Todos sabem o que eu fiz ontem? Eu limpei a casa. Queria que fosse algo como, querida, você viu como cuidei bem da casa enquanto você não estava? E como arrumei tudo depois de cada refeição e lavei a louça? Eu fiz tudo, certo? Sabe o que eu fiz ontem, amigo? Eu limpei. E não só limpei bem. Posso dizer isso para todo mundo? Mas enfim, só estou dizendo que quando ela chegou em casa, a casa estava limpa e tudo estava em ordem. Mas ontem à noite fizemos uma festa de aniversário para ela. Todos estávamos um pouco ocupados quando foi o aniversário dela. Então ontem à noite fizemos uma festa de aniversário. Só veio a família e passamos um tempo juntos. E quando terminou, sabe o que estávamos fazendo? Estávamos limpando. Porque não importa o quão bem você limpe, adivinha o que acontece? Suja de novo. E quando suja de novo, você tem que limpar novamente. Isso é a santificação. É isso que é. É um processo constante. Porque você está sempre lidando com sujeira. E é por isso que você precisa estar na palavra de Deus. Para ver se algo deste mundo se apegou a mim. Isso me impedirá de ser o homem que devo ser em casa. O pai que devo ser na minha família. E a pessoa solteira que Deus me chamou para ser até que Ele me guie a um ajuste nessa área. Ou seja, você está observando sua vida. Cara, estou me tornando o que Deus me criou para ser. Estou recebendo o que Deus tem para mim. A Bíblia diz, e peço a Deus que entendam isso. Alguns de nós pensamos, eu experimentei o cristianismo e não funcionou. Você realmente tentou? Ou seja, você realmente entrou e disse, espere um momento, cara, deixe-me colocar minha vida em evidência aqui. Deixe-me ir trabalhar e dizer, está bem Deus, há alguma sujeira? Há algo na minha vida. Vamos trabalhar nisso. E Deus diz, quando esse processo ocorre em sua vida, começo a reviver casamentos. Começo a reviver atitudes, começo a reviver lábios. De repente, tudo o que a Bíblia promete se torna realidade porque Deus fez a sua parte. Tomei suas ferramentas, estou vivendo sua vida e isso está ganhando vida e estou sendo avivado e está sendo restaurado. E cara, que experiência gloriosa. Vamos nos limpar. E alguém diria, como você se limpa? Da mesma forma que lava seu carro. Veja, se você não é fã de carros, esta ilustração vai passar despercebida por você. Então, para aqueles de vocês que realmente amam seu carro, sabem o que fazem quando lavam esse carro, especialmente se for um dos seus favoritos. Quando você lava seu carro, não apenas o lava e vai embora, só quero que saibam disso. Mas se você é um amante de carro, você sabe o que faz, cara. E para vocês, se quiserem esta ilustração em casa, esperem até que não seja um dia chuvoso e vão a um lava rápido, porque essas pessoas me fazem rir. Quer dizer, passam o carro pelo túnel de lavagem, certo? E então eles estacionam e saem. E eu digo, já, você lavou. O que você está fazendo? Não sou muito fã de carros, então digo isso a todo mundo. De qualquer forma, eu amo meu carro, mas não sou muito fã de carros. Então, eles saem e secam e admiram, e até já os vi, lamberem o dedo para tirar um pouco de sujeira. E eu digo, não sei por que fazem isso. Eles pegam garrafas com spray e limpam tudo. Então pense nisso. Primeiro, eles lavam. Alguns de vocês fazem isso à mão. Alguns de vocês não entrariam naqueles túneis de lavagem por medo. Verdadeiro? Mas bem, vocês lavam a mão e começam a andar ao redor para verificar a limpeza, certo? E então você entra e tira tudo. E é meticuloso com o que está fazendo. Essa é a ilustração que Deus nos dá. Você sabia que alguns cuidam melhor do carro do que da própria alma? Alguns de vocês se preocupam com os batimentos do seu coração, mas não com a parte que o impulsiona. Alguns correm todos os dias, mas não se examinam todos os dias. Pense nisso por um momento. Alguns de vocês passam tanto tempo nas redes sociais que sabem o que está acontecendo na vida de todos os outros, mas nem sequer conseguem ver a impureza em sua própria vida. Tudo isso é dito pela Bíblia. E lembrem-se, meu nome é Chris e sou seu amigo. Só estou citando o que a Bíblia diz, mas tudo isso é dito pela Bíblia.
Pense nisso por um minuto e depois nos questionamos por que estamos assim. E essa é a parte negativa, mas há uma parte positiva e será breve. Não fique nervoso com o relógio. Mas número 2, ouça isso. A vida de seguir a Cristo é uma vida consagrada. E é aí que acredito que a igreja fica aquém. Ouça-me, é uma vida separada, mas é uma vida consagrada. Em outras palavras, Deus não está te convidando a se afastar de algo. Deus está te convidando para algo. E ouçam todos nesta sala. Quem vende um cristianismo onde Deus apenas te afasta de algo, está apresentando uma imagem incompleta de Deus. Você não está apresentando às pessoas o coração e a pessoa de quem Deus realmente é. Porque sim, Deus te convida a se afastar de coisas que trazem destruição, mas também te convida a coisas que trazem alegria, conforto e bênçãos. A vida de seguir a Cristo é uma vida consagrada. Agora vou lhes dizer algo para ajudar. Não se desconectem ainda. Venham aqui e entendam isso. Existe o lado positivo da santificação. Vejam o que diz, aperfeiçoando a santidade. Essa é uma palavra que assusta e passei muito tempo sem entender o que essa palavra significa. Significa, no temor de Deus. Esse é o lado positivo. Agora ouçam isso. Se tudo o que você tem é o negativo, e para alguns de vocês, este é o seu cristianismo. Se tudo o que você faz é tirar coisas da sua vida e não adicionar o que deveria, você se torna um fariseu. Esses eram fariseus na Bíblia. Você está definindo a vida cristã com base nas coisas que não faz. Muitas pessoas fazem isso. Posso te dizer uma coisa? Vai ser uma luta pelo resto da sua vida. Não faça isso e não faça aquilo. Que forma horrível de viver. Horrível. Ouça novamente. Que horrível. É por isso que não suporto a religião. Porque isso é tudo o que a religião pode fazer por você. Tudo o que a religião pode fazer por você é afastá-lo de coisas e oferecer a esperança de que, se você fizer isso e isso e isso, talvez encontre um pouco de paz ou alegria. Talvez você encontre. Isso foi introduzido pelo próprio Satanás. Mas se há um lado positivo na vida cristã, vou mostrar. Isso é fundamental. Não deixe que essa palavra santidade te engane. Posso lhes dizer algo? Todos que estão entediados e perdidos, voltem agora por um momento. Não deixe que a palavra santidade te engane, pois ela te enganará se você não tiver cuidado. Não se trata da santidade de Deus, se trata da sua. Então não se trata da santidade de Deus, da perfeição de Deus, mas da sua santidade. A palavra santidade significa consagração, moral. Essa é a melhor tradução. Se você quiser voltar ao entendimento original, é consagração moral. O significado de santidade ao longo de todo o Antigo Testamento. E o Novo Testamento é separação. A palavra santificação, a palavra santidade estão enraizadas na santificação, mais do que na purificação. Muitas pessoas veem a santidade e pensam em purificação. Não está correto, não está correto. Vai e estude isso. Estude o termo original. Não é purificação, é separação. Ouça isso com muita atenção. Implica a ideia de uma dedicação total e completa a Deus. Toda a nossa vida, nossa pessoa deve estar separada de tudo para ser possuída por Deus, consagrada aos seus planos e seus propósitos. Então não se trata de, eu tenho que ir e isso é o que vou fazer e isso é o que tenho que fazer e só espero conseguir porque o céu está se aproximando e eu estou ficando velho. Ele diz. Isso não é o cristianismo. Ele diz, você se afasta para poder se aproximar. Isso é o que ele diz. O processo de se tornar mais como Jesus. O processo de ter a confiança de Cristo. O processo de ter a fé de Cristo. O processo de ter o foco de Cristo. O processo de ter o fogo de Cristo. O processo de ter as palavras de Cristo. A paz de Cristo, a alegria de Cristo. Todas as coisas que Deus nos oferece. Uma boa maneira para que você talvez entenda como é uma vida consagrada, como se parece a santidade, é Gálatas 2:20. O mesmo autor que temos lido escreve estas palavras. Ele diz, fui crucificado com Cristo. Isso é o que ele estava dizendo. Morri para o não faça e ganhei vida para o faça. Fui crucificado com Cristo e não sou eu quem vive. Já não vivo para mim. Não estou consagrado à minha conta bancária. Não estou consagrado ao meu carro. Não estou consagrado a ser conhecido e ter tudo. Isso não é o que estou consagrado. Não, deixei isso para trás. Aqui está o ponto. Cristo vive em mim. Ele é o centro da minha vida, porque a vida que agora vivo, vivo em Cristo. Esse é o meu foco. Não estou apenas fugindo de algo, estou correndo em direção a algo. E esse algo para o qual corro é Cristo. E é assim que eu vivo. Eu vivo na carne. Sim, estou vivendo. Estou tomando decisões financeiras, de negócios, relacionais. Estou atravessando esta vida, mas aqui está o ponto. Vivo pela fé no Filho de Deus. O que isso significa? Significa que tudo o que ele diz é a decisão que tomo. Simplesmente faço do jeito dele, porque o jeito dele é o melhor jeito.
E a razão pela qual faço isso, veja o que diz depois. Ele me amou e se entregou por mim. Quando se trata de nossa relação com Deus, devemos nos entregar completamente. Aqui está. Escute com atenção e não se reserve. Quando Deus diz, considere os outros mais importantes que você, não diga, vão se aproveitar de mim. Não, porque não estou confiando neles. Estou confiando nele. Se eu confiar nele e eles tentarem abusar, ele cuidará de mim e resolverá tudo. É isso que significa. Todos estão acordados? Alguns pensam, eu deveria ter ficado preso no trânsito, certo? Mas só estou dizendo, é isso que ele está dizendo. E Deus espera de nós? Não perca isso. Deus espera de nós. É uma expectativa de que estejamos completamente dedicados e comprometidos com Ele. O que significa que não podemos dividir nem compartimentar nossa vida. Temos que entregar tudo a Deus. E alguns de vocês dizem, como isso se parece, pastor? Bem, você já sabe. E se você não sabe, é Mateus 22:37. Ame o Senhor, seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua mente, o que significa que na minha mente, Deus pode fazer ajustes. No meu corpo, Deus pode fazer ajustes. Na minha alma, no meu coração, em todas essas áreas, Deus pode ajustar. E o que acontece é que a Bíblia diz que isso é santificação. E então a Bíblia nos ensina ao longo de toda a Escritura. A Bíblia nos ensina, ei pessoal, incorporem disciplinas que abençoam. Deus te convida a se afastar, Ele está te convidando e dizendo, há coisas que você pode fazer. Há ferramentas úteis que você pode usar. Deixe-me te dar disciplinas que desenvolvem. Número 1 diz, busque a Deus. Não dedique seu tempo a se deslocar pelo mundo, vivendo no mundo, entregando-se ao mundo. Não, não, não. Afaste-se e busque a Deus. Você está no mundo, certo? Mas você não é do mundo. O que isso significa? Significa que você adota a perspectiva de Cristo e deixa que isso se manifeste no mundo. Não apenas para que você receba bênçãos de Deus, mas para que o mundo veja que essa vida é melhor do que sua vida anterior. E a única maneira de fazer isso é buscar a Deus. Você sabe o que buscar o Senhor significa? Significa buscar sua presença. Quero que você ouça. Essa é a prioridade mais alta de Deus para a sua vida. Essa é a prioridade mais alta de Deus para a sua vida. Buscar a Deus é prioridade de Deus porque na busca Deus dá sabedoria e direção para viver. Isso é literalmente o que é. Mas então não perca isso. E por falar nisso, quero dizer isso a vocês. Deus quer que vocês o conheçam. Antes de passar para o próximo ponto, queria dizer isso. Deus te criou para poder se revelar a você, expressar seu amor através de você e mostrar ao mundo como é uma vida rendida a Ele. E então, quando falo sobre buscar a Deus, qual é a desculpa número 1 para buscar a Deus? Não tenho tempo. Você pensou quanto tempo passa fazendo compra? Procurando aquela roupa perfeita, aquele carro tão bonito, aquele trailer ideal para todas as suas viagens? Quanto tempo você passa rolando pelas redes sociais? E então, quanto tempo passamos buscando a sabedoria, a direção, a paz e a alegria de Deus? Agora, escutem. Se você sair daqui pensando, esse pastor realmente me esgotou e me repreendeu, sabe qual é o meu objetivo? Objetivo número 1, aproxime-se e entenda. Você está pronto? Objetivo número 1, para alguns de vocês muito frustrados, talvez percebendo que realmente nunca viveram uma vida cristã. Esse é o meu objetivo número 1. Você pode sair pensando, espere um minuto, você está certo, não há alegria nos meus relacionamentos, não há paz na minha vida, não há confiança. Sim, estou lutando com o que fazer, para onde ir e como viver. Não fiz muitas dessas coisas. Você pensava que Deus estava falhando com você, mas agora percebe. Espere, Deus está cumprindo a parte dele. Eu não estou cumprindo a minha parte. Número 2, medite na palavra de Deus. Por que não só ler a palavra de Deus? Já falamos disso. Não apenas leia a palavra de Deus. Deixe que a palavra de Deus leia você. Estou fazendo isso. Estou me rendendo a isso. Convidei isso para a minha vida. Estou agindo assim. Estou respondendo assim. Você olha para a sua vida e diz, a Bíblia diz que faça assim. Ajusto minha vida, atitude e perspectiva ao que Deus diz. Dedique tempo para pensar nisso e incorporá-lo em sua vida. Número 3, você tem que orar. 20 vezes Deus diz peça. Então seja qual for a sua luta, Ele quer que você peça. Escute-me. Ore pelos outros, ore por você, ore pelos líderes. Diz que ore por sua nação. Quero dizer, há todo esse ensinamento na Bíblia. Aqui vem algo importante. Aprenda os caminhos de Deus e dedique sua vida a isso. E é isso que estão fazendo esta manhã. Aprenda suas promessas, aprenda seus princípios, aprenda seus planos. Atenção, a vontade de Deus se encontra na palavra de Deus. Há tantas pessoas lá fora buscando confirmação do que Deus quer que façam, quando a maioria do que Deus quer que você faça está na Bíblia. Você está lá fora olhando para as estrelas e Deus disse, escrevi um livro.
A vontade de Deus se encontra na palavra de Deus. Se você não está aplicando as promessas, princípios e planos que Deus já revelou em sua palavra, então por que Ele daria mais promessas, princípios ou planos? Porque não estamos aplicando. E então, número 5, obedeça aos princípios bíblicos. Simplesmente faça o que Deus diz. Ouça-me. Você nunca verá o que Deus pode fazer até que faça o que Deus disse. Você nunca verá até que faça o que Deus disse. E dirão, pastor, é que meu casamento, você nunca verá o que Deus pode fazer até que faça o que Deus disse. Pastor, é que minhas finanças, você nunca verá o que Deus pode fazer até que faça o que Deus disse ou qualquer outra coisa. É uma e outra vez e mais uma vez. Quero dizer isso a todos na sala. Ouçam-me com atenção. Você nunca errará ao obedecer a Deus. E alguém diria, pastor, como pode fazer essa afirmação? Simplesmente porque você não sabe quais serão as consequências da sua obediência? Não podemos saber, mas Deus sabe. Pense nisso. Deus conhece as consequências de ser obediente a Ele. Então, mesmo que você não saiba, Ele sabe. Por isso você nunca pode errar, porque Ele nunca erra. É a sua santidade. E é por isso que podemos confiar nele. Esta é uma mensagem difícil. É incrível que tenham desafiado o trânsito para chegar aqui esta manhã. Posso dizer isso? Então sou seu amigo. Olhe para o seu vizinho e diga, ele é seu amigo. Apenas diga, mas olhe para esta citação. Discipline-se. Não sei quem disse isso, mas tinha uma foto no meu telefone e não dizia quem disse. Discipline-se na leitura sistemática das Escrituras, de Gênesis a Apocalipse. Leia uma e outra vez. Discipline-se na sua maneira de falar. Discipline-se na companhia que mantém. Discipline-se em quando ir dormir e quando acordar cedo. Isto é uma guerra. Discipline-se. Você sabe qual é a verdadeira luta na igreja hoje em dia? Muitos dirão que é a igreja, o pastor, a pregação. Digo, irmãos, me engano em muitas coisas. Minha esposa diria amém. Não estamos enganados, a luta na igreja hoje em dia são problemas de compromisso. A verdadeira luta na igreja hoje em dia são os problemas de compromisso. Estamos acostumados a reter coisas porque é muito difícil entregar tudo a Deus. Não queremos renunciar ao controle de nossas vidas, queremos tomar decisões já que assim temos opções. Mas Deus pede. Ele nos pede que renunciemos ao controle. Entregue-se completamente a Ele. E se você vai ter um relacionamento com Ele e experimentar as bênçãos que vêm desse relacionamento, isso é o que você terá que fazer. Veja, se eu espero que Deus transforme todas as circunstâncias da minha vida em algo bom, se eu espero que Deus transforme todas as circunstâncias da minha vida em algo bom, então devo confiar nele. E devo obedecê-lo. E tenho que estar completamente disposto a entregar tudo a Ele para poder experimentar o que Ele tem para as minhas circunstâncias.